analisa o tema de uma redação? A gente vai só ver lá o que foi pedido? Ver, tipo, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Ai, que legal, analisei o tema. Não, não é bem assim. E tem muita gente que erra na redação do Enem ou em qualquer outra redação, que não consegue ter um bom desempenho, simplesmente porque acha que é ler aquela proposta que tá ali e só escrever um texto com base no que tá ali mesmo. Alguém já fez isso? Já fez uma redação só se baseando no tema que foi dado, ou então só na proposta que foi dada? Porque se sim, gente, isso é um erro um pouquinho grande. Isso pode causar alguns prejuízos. E olha só, então muita gente se atrapalha na hora de escrever uma redação, porque lê o tema, assim, né, lê o que foi proposto, que é escreva um texto dissertativo, argumentativo, em prosa, sobre a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. E a pessoa acha que é só ler aquela temática e escrever um texto e tá pronto, que vai tirar 1000. Daí quando a pessoa pega a redação dela do Enem, o espelho da redação, ela vê que ela tirou 300 e ela fica frustrada porque ela não vai conseguir passar no curso que ela queria, né? Acontece com muita frequência. Então, o que você tem que fazer? Primeira coisa, na hora que você depara com uma proposta de redação. Antes de você simplesmente começar a escrever, você vai ler os textos de apoio e tentar entender qual é o eixo temático daquela redação. Por que entender qual é o eixo temático? A gente tem duas coisas, tá? 3, na verdade, quando a gente tem a redação do Enem ou de qualquer outro vestibular. A primeira coisa que a gente tem é o tema. O tema é uma coisa mais abrangente. Então, o tema, por exemplo, é internet. Vamos supor que é isso. Daí a proposta é a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. E a proposta é essa, de acordo com o que o Enem vai te pedir. Então, assim, você não pode escrever um texto, por exemplo, em verso, você não pode escrever um texto de menos de 7 linhas, porque o Enem tem algumas regras e a tua proposta tem que ser de acordo com as regras daquela redação, tá? Então você precisa respeitar o tema, precisa respeitar a proposta, que é aquilo que realmente foi solicitado pra você. Você não pode fazer redação de qualquer jeito, porque não vai dar certo, né? E além disso, você precisa respeitar o eixo temático, que é a terceira coisa. E assim, eu vejo que muita gente não sabe o que é eixo temático. Alguém tem dificuldade de entender o que é eixo temático? Se tiver, fala aí, eu tenho dificuldade, tá? Pra eu saber se vocês têm dificuldade nisso ou não. Porque se não tiverem, ainda bem, porque tem muita gente que tem sim dificuldade com isso. Então, olha só, gente, eixo temático é como se fosse um segmento que aquele tema traz pra você. Então, teve um ano, eu não me lembro que ano foi agora, gente, mas era um ano que falava sobre... Tô vendo algumas pessoas falando que tem dificuldade com isso. Então, prestem muita atenção aqui, tá? Não me lembro qual ano foi, não lembro se foi 2013, 2012, alguma coisa assim. Mas uma prima minha, ela fez... Eu não vou falar o nome dela, vai que ela assiste. Mas ela fez o Enem. E aí o tema que foi... Alguém falou que nem sabe o que é eixo temático. Então presta muita atenção pra você entender, tá? O tema da redação era alguma coisa relacionada com imigração. Não me lembro se era exatamente imigração ou se era o centenário da imigração. Era alguma coisa do tipo. Ela fez uma redação sobre esse tema e ela tirou 0 na redação. Por que ela tirou 0 na redação? Porque ela atendeu ao tema, só que ela fugiu totalmente do eixo daquela redação. Então ela fez uma redação quase inteira falando sobre o descobrimento do Brasil, sabe? O que não fazia muito sentido com o tema que foi solicitado. Então, assim, você precisa entender que dentro do tema, olha, vamos supor, gente, meu exemplo com canetas, como sempre. Vamos supor que esse aqui é o nosso tema, tá? O tema é canetas. Tá bom? Então o tema da nossa redação é canetas. Quando a gente fala de canetas, a gente vai ter ali várias canetas, ó, tem várias cores aqui, vocês estão vendo? Tem cores diferentes, ó, daí tem formatos de canetas diferentes, tem ponta diferente, essa aqui é ponta fina, daí se vira é uma ponta um pouquinho mais espessa. Então, basicamente, dentro do tema canetas, a gente tem vários eixos. A gente tem o eixo caneta de 2 pontas, mas também tem o eixo caneta de uma ponta só. E também tem o eixo... Deixa eu ver. Caneta preta, de fazer desenho. Sei lá pra que serve essa caneta, porque é da minha irmã. Então, assim, dentro do tema canetas, percebe que você tem um universo inteiro, tem muita coisa naquele tema. A mesma coisa em relação aos temas de redação. Quando você depara com um tema, por exemplo, internet, ou então ainda controle de dados na internet, você vai ter um eixo específico, né? E é muito importante que você se atente a esse eixo para você não fugir completamente do tema e do eixo. Porque, por
por exemplo, se nessa redação aqui sobre manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, você escrevesse um texto inteiro falando sobre jovens que utilizam o Facebook em excesso e ficam com problemas psicológicos, talvez você fugisse do eixo da redação, entende? Porque não era exatamente isso que eles queriam que você falasse. Eles queriam que você abordasse coisas um pouco mais profundas. Ou então, se você simplesmente fizesse um texto quase opinativo, falando sobre fake news, você podia perder muitos pontos também, porque você estava fugindo do eixo que eles querem. Então é importante que você analise os textos de apoio e que você entenda esses textos. E aí é um trabalho de interpretação mesmo, para que você consiga ver direitinho ali qual eixo que esse texto quer que você leve. Então, basicamente, o eixo temático é como se fosse uma subdivisão do tema. Quem estiver anotando, coloca aí, subdivisão do tema, tá? Para vocês entenderem. Porque todo tema vai ter um eixo temático. Então, por exemplo, na redação de 2014, que foi sobre publicidade infantil, se você pegasse lá só o publicidade e aí fizesse um texto inteiro falando, sei lá, sobre a propaganda do Boticário, isso não ia fazer muito sentido, você ia fugir do eixo daquele tema, porque eles queriam que você falasse sobre a publicidade infantil e o quanto ela podia interferir, por exemplo, no amadurecimento de uma criança, ou então nas decisões de uma criança, no comportamento de uma criança, sabe? Por isso que é importante que você entenda essa questão do eixo, tá? E aí, o nosso segundo ponto, além de você entender, né, o porquê desse eixo, é importante que você pare ali. Eu sei que não sobra muito tempo durante a redação do Enem, eu tenho essa consciência de que é um negócio assim, né, eu já fiz o Enem, eu sei como é, assim como outros vestibulares também, tá? Mas, basicamente, é importante que você tire um tempinho antes de começar a escrever mesmo, e você fazer um brainstorming. Eu vou até escrever aqui no Paranauê aqui do lado de comentários. Cadê? Brainstorming. O que é um brainstorming? É você colocar todas as ideias que você tem em relação àquele assunto. Então, vamos supor que você pegou esse tema aqui, manipulação do comportamento do usuário por meio do controle de dados na internet, né? Você pegou esse tema de redação, você pensou, meu Deus, o que eu sei? E aí é interessante que você veja todas as ideias que você consegue ter em relação a esse assunto. Então, muitas vezes, um tema de redação, você só tem uma ideia, né? Então, acontece de você pegar um tema ali e só vem uma ideia na sua cabeça, coloca no papel, tá? Não deixa de colocar no papel, porque é importante para que você consiga ir fazendo novas ramificações daquele assunto ali. Então é importante que você faça isso. E se você conseguir encontrar mais de um assunto, mais de uma ideia relacionada àquele tema, lista todas as ideias que você conseguir em relação àquele tema. Então, por exemplo, nessa redação do Enem aqui, quais assuntos que a gente pode abordar em relação a essa proposta, né? Coloque pra mim já alguma ideia que vem na sua cabeça quando você pensa em manipulação do comportamento do usuário por meio do controle de dados na internet. É uma proposta com um nome muito longo, mas enfim. Então, coloca aqui pra mim uma ideia que você teria em relação a esse tema. E é isso que você tem que fazer também na hora de fazer a tua redação do Enem, tá? Então, o que eu colocaria, por exemplo? Marco civil da internet, neutralidade de rede, fake news, compartilhamento de informações privadas para empresas, uma coisa que acontece, algoritmo do Facebook, algoritmo do Instagram, algoritmo do Twitter, enfim, algoritmos de redes sociais em geral, né? Ou seja, tem uma chuva de ideias, uma tempestade de ideias que você pode ter em relação a um assunto, em relação a um único eixo temático, né? Então, é importante que você liste isso para que você consiga desenvolver a tua redação do jeito certo.